Amados, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1. Creio que o Diogo vai jogar também. Que arte linda que o Isaac fez. Vocês viram o efeito da cruz? O nosso tema esse mês é o efeito da cruz. Amém? It's ok. Queridos, o maior acontecimento da história da humanidade foi a crucificação de Cristo. Amém? Vocês concordam com isso? O maior acontecimento foi a encarnação, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Você pode falar, o maior acontecimento foi a ressurreição. Não haveria ressurreição se não houvesse crucificação. Então, nós podemos dizer que o maior acontecimento da história foi a crucificação de Cristo. A cruz é o motivo de sermos redimidos, de sermos justificados, de sermos salvos. E a cruz é o motivo dessa pessoa que está ao seu lado, linda, ir para o céu e você também. Somente pela cruz de Cristo. Somente através da cruz de Cristo. Que bonitinho. O Luigi concordou ali quando eu falei a pessoa que está do seu lado é linda. Ele olhou para a esposa dele assim. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e fala, você é linda. Agora, ainda que os seus olhos não veem, o Wallace diz que está faltando um espelho. Para ele falar, você é lindo. Esse é o Wallace. Você é lindo. Faz assim, Wallace. Ó. Você é lindo. Esse é o resultado da cruz. Redenção, regeneração. E eu podia falar a manhã inteira sobre a cruz. Mas semana passada foi Páscoa. E foi falado sobre Páscoa, e foi falado sobre redenção. E quando a gente fala um assunto, de certa forma, tão passado e repassado como redenção, a mente dos irmãos tem a tendência a vagar. Nós não queremos isso, amém? Então, nós vamos falar hoje de um outro efeito da cruz. Um dos efeitos mais lindos da cruz é a multiplicação. A cruz ela tem que ser multiplicada em nós. A cruz não parou só em Cristo. A cruz é minha e é sua. Amém? Mas também não vou falar sobre a multiplicação da cruz. Vou deixar um assunto mais duro e indigesto para a pastora. Eu sou mais doce. Né? Hipoteticamente. Então, hoje eu quero falar sobre dois aspectos da cruz que o apóstolo Paulo, dois efeitos da cruz que o apóstolo Paulo nos mostra com muita clareza. A ofensa e o escândalo e loucura. Escândalo e loucura não é porque é o terceiro, tá? São dois em um só. Então, vocês abriram sua Bíblia em 1 Coríntios? Nós vamos ler a partir do 18. 1 Coríntios 1, a partir do 18. Presta bastante atenção na leitura. Quem não tem Bíblia pode acompanhar na tela. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia. Tremendo texto, né? Ele fala por si só. Que coisa maravilhosa. Queridos, nesse texto nós vemos dois efeitos da cruz. Ofensa
e escândalo por causa da loucura que é a pregação da cruz. Mas nós temos visto dentro da igreja do Senhor Jesus que a cruz tem virado escândalo e tem virado ofensa. Paulo fala que para os judeus a cruz é escândalo e para os gregos, para os judeus a cruz é ofensa e para os gregos ela é loucura. Nós cristãos, cada dia mais estamos entrando nesse mover de que a cruz tem se tornado ofensa e tornado escândalo. Enquanto para nós ela deveria ser sempre poder de Deus e sabedoria. Amém? Então, cada vez menos você vê pregação sobre a cruz. O aspecto de redenção é muito pregado. Mas o aspecto da cruz para nós é muito pouco pregado e tem sido cada vez menos pregado. E eu estava pensando e meditando aqui de manhã, enquanto o Walter ensaiava uma música, eu viajei e eu comecei a pensar. Falei, Deus, se esta igreja parar de pregar a cruz de Cristo, o evangelho da cruz, eu desejo que ela acabe. E eu desejei isso do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que a pastora Cleusa deseja a mesma coisa. O bispo Neto e cada um de vocês que são sinceros diante de Deus. Eu prefiro que essa igreja acabe do que ela deixe de pregar a cruz de Cristo, o evangelho da cruz. O evangelho da prosperidade que tem se pregado em todos os lugares, ele é muito atraente, ele é muito bonito. Mas a prosperidade de Deus só vem depois da cruz. Nós não podemos ignorar a cruz, porque assim a prosperidade que virá sobre nós é verdadeira. Amém? Posso ouvir um amém? Até daqueles que não concordaram, falaram amém. Glória a Deus. Primeiro efeito da cruz, a ofensa. Eu quero falar um pouquinho sobre esse lado, que para os outros lá fora é ofensa, mas para nós não. Amém? Primeiro motivo porque a cruz é ofensa, é porque a cruz é contra toda a ideia de mérito humano. Ontem eu li uma frase do Spurgeon que ele fala assim que nenhuma alma na face da terra naturalmente quer ser despojada dos seus próprios méritos. Eu vou explicar essa frase porque parece que é complicada, mas não é. A cruz, ela aniquila qualquer hipótese de mérito meu ou seu para sermos salvos. E isso ofende. Isso ofende porque tem muita gente que se sente muito bom. Tem muita gente que, para ele, Deus precisava dele. Era impossível que Deus não quisesse salvar. Estou falando sério, queridos. Eu já ouvi isso de pessoas. Eu nunca bebi, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca me prostituí. Na verdade, Deus olhou e falou assim, aquele lá tem que ser meu. Então, você acabou ganhando um méritozinho com relação à salvação. Mas a cruz vem e destrói esse mérito. A cruz nos iguala. A cruz mostra para nós que nós éramos incapazes de nos salvar por nós mesmos, porque nós somos corrupção. Mas eu não era tão terrível assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O homem é condenado não é porque ele peca. O homem é condenado porque ele é pecador. Vocês entendem a diferença? Eu vou explicar a diferença. Imagina um pé de manga, uma mangueira. Ela dando ou não manga, ela é mangueira. Um pé de manga cheio de manga e um que não tem manga, não pode falar assim, aquele lá é mais mangueira do que esse. Pode? Pode ou não? Não, os dois são mangueiras. Então, nós, seres humanos, somos pecadores.
Não interessou para Deus qual a quantidade de pecados, qual a quantidade de manga que você ou eu produzia. Mas para sermos salvos, nós precisamos da cruz de Cristo. Porque todos nós estamos sujos. Todos nós estávamos, graças a Deus, sujos. E isso ofende. Quando você fala para uma pessoa, olha, considera, pensa agora na sua cabeça, é a pessoa mais terrível que você já conheceu. Não estou falando do Lula, estou falando de alguém terrível que você já conheceu. Talvez aqui alguém já conviveu com Lula, eu não. Alguém já conviveu com Lula aqui, não? E eu acho que ele foi para tudo quanto é púlpito hoje. Ninguém quer falar que era assim com Lula, né? Como é que é? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Isso está na Bíblia não, tá, amados? Pensa na pessoa mais terrível que você já conheceu. Conseguiu pensar? Eu pensei, pastora, será que alguém vai chegar a essa conclusão? Eu? Você chegou? Isso é muito bom. O apóstolo Paulo fala assim, e Deus salvou os pecadores, do qual eu sou o principal deles. Ele fala isso. Ou glória, que é quando o homem reconhece que o principal é ele mesmo. Queridos, era impossível você se salvar. É impossível, se você tem o ego tão grande ao ponto de não ter pensado em você mesmo, da pessoa mais terrível que você conheceu, é impossível que essa pessoa se salve por mérito próprio. Mas também é impossível que você, que é tão bom filho, tão bom menino, tão boa moça, se salve sem a cruz de Cristo. E isso ofende muita gente. Segundo ponto que a cruz nos ofende, tem tudo a ver, eu não vou ler Efésios 2:8, mas diz, pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E a segunda coisa que a cruz ofende é justamente a continuação desse ponto, a cruz nos iguala. Todos nós somos iguais na cruz do Calvário. E isso ofende as pessoas. Ofende as pessoas saber que aquela pessoa que nasceu, cresceu numa boa educação, fez tudo certo, tem que percorrer o mesmo caminho daquele que fez tudo errado. Muita gente fica ofendida com a cruz. Não é possível, Deus não é justo. Você sabe por que Deus não é justo no ponto de vista da gente, quando Ele faz isso? Porque não é por mérito, queridos. Jesus fez todas as coisas. E por causa do amor, Ele igualou a todos. E Ele disse, aquela pessoa, igual a pastora Marcelane, que fez tudo certinho, foi boa moça a vida inteira, vai ter que percorrer o mesmo caminho da Xliene, que fez tudo errado a vida inteira. Falei. Cadê a tia Tânia? Esse era um tá aqui. Amém. Vou ter que aprender sobre perdão, porque você não se redimiu. Então, queridos, a cruz nos iguala. A cruz faz o Kevin ser igual ao Maurício. Ainda que o Maurício olhe para o Kevin e fale assim, nossa, tem tanta coisa nesse Kevin que não desce. E Deus olha e fala assim, filho, para mim não tem diferença nenhuma entre você e o Kevin. Talvez nesse momento você esteja mais sujinho um pouquinho, porque o Kevin não está te julgando e você está julgando ele. Então a cruz nos ofende porque ela nos iguala. E ela tira o nosso mérito. Mas ela não deveria nos ofender por causa disso. Porque como crentes nós deveríamos entender que o nosso mérito é zero, nós não temos mérito nenhum. A nossa justiça para nada serve, somente a justiça de Cristo. E como crentes, nós deveríamos entender também que nós somos iguais uns aos outros em Cristo
E que da mesma forma que a pior escória da sociedade precisa de Jesus, nós que estamos limpos, perfumados, com um laço na cabeça, precisamos de Jesus da mesma forma. Então, para nós, ela devia ser motivo de orgulho. E o apóstolo Paulo fala, eu não tenho nenhum orgulho a não ser na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Sabe aquele jovem? Eu tenho um primo, eu conto a história dos meus primos aqui, e é o único momento que eu falo assim, nossa, ainda bem que eles não estão assistindo, que o tempo todo eu gostaria que eles se convertessem, né? Mas é porque, como eles conhecem, nós éramos mais ou menos 14, bem unidos. Nós somos, na verdade, primeiro 60 e poucos. Mas 14 eram bem unidos mesmo. E nós temos um deles, que como não estão me assistindo mesmo, é o mais velho mesmo. Ele era do time... Ó, nó, Weber, pelo amor de Deus. Esqueci que agora tem o Weber. Oh, my God. A irmã do Weber é minha tia, casada com meu tio. Não, fiquei vermelha agora, né? Weber, você está me filmando mesmo? Oh, my God. Too late, já falei até qual que é na posição da família. Oh, Deus. Amém. Então, perdi até o rebolado agora. Esse primo meu, ele, geralmente, o meu tio dava o dinheiro para ele fazer os depósitos. E dava na sexta. E ele colocava esse dinheiro no bolso e passava o final de semana todinho com esse dinheiro. Não gastava, mas ele toda hora tirava do bolso. A gente saía, ele às vezes chegava na frente de todo mundo, naquela época ainda se podia fazer isso, e contava aquele dinheiro. Aquele tanto de nota de R$100. E contava, e fazia ruaça, e falava, e se orgulhava de estar com aquele dinheiro. Patético, né? O dinheiro não era dele. Não é verdade? Nós fazemos a mesma coisa na questão espiritual. Às vezes nós olhamos, nós nos sentimos tão bons. Nossa, como eu oro bem. Como eu toco bem. Como eu canto bem. Como eu sou um crente assim, de olhar e falar assim, uau, que crente. No entanto, Deus está olhando e falando assim, você está se orgulhando de quê? O que você tem que não foi eu que te dei? O dinheiro que está no seu bolso não é seu. Está fazendo graça com o chapéu dos outros. Não é assim? Queridos, a cruz de Cristo não pode ser ofensa para nós. Nós precisamos nos orgulhar de sermos humilhados nela. Amém? Amém, queridos? E o segundo aspecto, o segundo efeito da cruz é escândalo e loucura. Escândalo porque o Messias, o prometido de Israel, a Bíblia ainda diz no texto que nós lemos em Coríntios, assim, a Bíblia, a pregação da cruz, ela é escândalo para os judeus. Por que ela é escândalo para os judeus? Os judeus esperavam um Jesus vindo num cavalo alado, com a espada na mão e arrebatando Israel da mão do Império Romano. Os judeus esperavam Jesus que viesse e arrebentasse com tudo e livrasse Israel da mão dos romanos. No entanto, Jesus vem, entra em Jerusalém, montado num burrinho, filho de um carpinteiro, andando com mulheres sustentando o seu ministério, pregando que era mais importante dar do que receber, pregando que quando alguém te ferisse na face direita, era para você virar à esquerda, pregando que tudo que você pudesse guardar lá em cima, porque a riqueza desse mundo não serve para nada. E se humilhando. A Bíblia diz que mesmo sendo Deus, ele não usou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou e se fez em figura humana, tomando a forma de servo e se humilhou. E isso para o judeu foi escândalo. E muitas vezes para nós, igreja, isso tem sido escândalo. Nós preferimos a imagem do Jesus que tudo posso em Cristo. E nós podemos tudo em Cristo, não está errado.
Só que esse tudo posso em Cristo não é estar por cima da carne seca, não. Esse tudo posso em Cristo é eu posso me humilhar, eu posso abrir mão, eu posso passar por esse sofrimento, porque Jesus passou e me ensinou. Amém? Então nós temos uma imagem deturpada do que é vitória. Para nós, vitória é o que se diz nas músicas chamadas músicas pentecostais. Eu vou vencer, minha bênção está aqui, você vai ficar olhando e chupando o dedo, porque eu vou vencer. Enquanto que vitória é fazer igual Jacó no Val de Jaboque, é deixar Deus vencer. É dizer, eu vou para a cruz. Isso para nós é escândalo, tem sido escândalo, mas isso tem que ser escândalo lá fora. Para nós tem que ser poder de Deus. Paulo diz, para eles é escândalo, é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Para nós é poder de Deus. Queridos, fazer uma pessoa que nem eu e você, deixa eu tirar eu porque eu sou humilde, fazer uma pessoa igual você se abaixar é poder de Deus. É poder de Deus. Eu estava pensando hoje, Deus falou algo comigo que é tão claro. Eu falei, nossa, às vezes o Senhor me chama de burra, porque eu falo uma coisa tão óbvia que eu nunca tinha pensado. Olha só, toda ofensa tem origem no orgulho. Toda ofensa. Por quê? Porque ninguém podia ter falado assim comigo, ninguém podia ter feito isso comigo. Por quê? Quem é você? O ser mais importante da face da terra. Verdade ou mentira? Raiz quadrada do pensamento é essa. Resultado do pensamento é esse. Nós não gostamos de admitir, não gostamos de pensar. Mas toda ofensa tem origem no nosso orgulho. Nós temos que voltar às origens. A cruz não pode ser escândalo para nós. A cruz, além de escândalo, era loucura. Porque a pregação da cruz é loucura. Quando nós olhamos Mateus 5, 6 e 7, não tem como nós fecharmos a Bíblia sem dizer, isto é loucura. Mas tem que ser uma loucura que nós desejamos, no fundo do nosso coração, cumprir e fazer. Porque é uma loucura que tem eterno peso de glória. Amém? Enquanto o mundo diz que é loucura alguém bater na cara do Ricardo e ele oferecer o outro lado, Jesus chama de glória. Amém? Enquanto o mundo diz que ninguém pode falar algo de você que não seja verdade, você tem que tirar a prova, você tem que ir à forra, você não pode deixar isso acontecer. Enquanto o mundo diz isso, Jesus Cristo diz, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disser todo mal contra vós. O mundo chama de loucura. Jesus Cristo diz, bem-aventurados. Bem-aventurados. O mundo diz, vai à forra. Jesus diz o quê? Orai pelos que vos perseguem, amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E a cruz traz esse escândalo, essa ofensa, por um detalhe, queridos. A cruz é amor. E não há nada que ofenda mais, que escandalize mais, do que o amor. Você concorda comigo? O amor, hoje, para o mundo, o amor é ofensivo. E o amor é escandaloso. As coisas no mundo hoje estão tão viradas, que nós vemos notícias nas redes sociais, na mídia, dizendo assim, olha, tinha um menino abandonado na rua, descalço, e um homem de terno e gravata passou e deu um sapato para ele. Uau, todo mundo... Sabe o que devia sair? Tinha um menino descalço e 1000 pessoas passaram por ele e não fizeram nada. Quem passou foi o fulano, ciclano, beltrano.
Era isso que devia sair. Porque o amor tem escandalizado, tem chocado as pessoas. O amor devia ser algo comum. A palavra de Deus diz que eles vão reconhecer que Jesus Cristo veio para salvar o mundo quando nós manifestarmos o amor. Por que o amor de mãe ainda escandaliza tanto? Tem hora que eu vejo algumas mães lidando com o menino aqui, que fosse meu, arrebentava, e a mãe está lá com carinho, com amor. E eu vou falar a verdade para você, me escandaliza. Eu falo, meu Deus do céu, arrebenta essa praguinha. Estou contando para vocês o que passa dentro do meu coração, para vocês verem que eu preciso da cruz. E eu estou olhando e falando, Deus, essa pessoa tem que arrebentar esse menino mal educado, pelo amor de Deus. E o amor da mãe está lá, me escandalizando. Mas o amor não é passividade, ok? Muitas vezes o amor é correção. Passividade não é amor. Paciência é. Queridos, o amor, ele nos escandaliza e muitas vezes ele nos ofende. E não deveria ser assim. A cruz não deveria nos escandalizar e muito menos nos ofender. Para encerrar, para eu não ficar mais um ano sem vir no púlpito, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Vou falar para você. Toda vez que eu leio esse texto, eu sou profundamente confrontada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou confrontada em todo o meu achismo. Sabe aquele negócio que eu olho e falo assim, isso já é demais? 1 Coríntios 13 diz assim, isso não é nem o começo. Vamos ler? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Não fecha a sua Bíblia, não. Olha aqui para mim um pouquinho. Ainda que você e eu sejamos super crentes, ainda que eu e você oremos com alguém, essa pessoa, um paralítico volte a andar, um cego volte a enxergar, ainda que nós falemos em línguas tão lindas, que são gostosas ao ouvido, ainda que nós sejamos super crentes, ainda que nós venhamos para a igreja todo domingo, toda segunda na reunião de oração, toda terça no ensaio de louvor, o que mais? Na reunião dos homens, na consagração das mulheres, ainda que eu faça tudo isso, ainda que eu use minha saia no joelho, ainda que eu não depile debaixo do braço, ainda que eu não depile as pernas, ainda que eu não cerre a minha barba, se eu não tiver amor, eu nada serei. Nada. Percebe? O apóstolo Paulo está falando de dons, de repente ele fala assim, agora eu vou falar de um caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. Como nós somos rápidos em perder a paciência.
Aí você pode me falar, como que eu vou perder o que eu nunca tive? Não é? Uma amiga minha que fala sempre assim, meu nome é paciência e meu sobrenome é faltando. Nós não somos pacientes. Nós não temos paciência com pessoas diferentes de nós. A gente só é paciente com aqueles que são iguais. Quando você pega uma pessoa igual a Carol na frente do café, depois da consagração de mulheres, que meia hora para ela colocar o café, e coloca um pouquinho de açúcar, e coloca um pouquinho de café, e coloca um pouquinho de açúcar, ficou doce, um pouquinho de café. Você fala assim, não, eu não sou paciente, não. Meu café, não é possível, não é possível. O café da criatura está até frio, ela não sai da frente da cafeteira. E isso eu dei um exemplo pequeno, né, presidente? Porque eu sou humilde. Mas tem coisas tão pequenas que mostram que nós não amamos. Tão pequenas, tão pequenas. E eu quero falar um negócio para os pais aqui. Pai também e mãe tem que tomar cruz, sabia? Tem pai e mãe que o menino pode estar derrubando a igreja, o pai e a mãe não falam nada. Não, o bichinho fica tão preso em casa para começar. Se você trata como um bichinho que fica preso, filho, quando soltar vai ser mesmo. A manada aberta. E em casa, se a criança falar assim, pai, estou assistindo televisão. Na igreja para fazer o que quiser. Na rua para fazer o que quiser. Pai e mãe também tem que ir para a cruz. Eu lembro que, primeira vez que Deus falou isso comigo, eu não sou mãe, né? Mas eu estava com o Vini e com a Débora atrás do carro, gente. Sem brincadeira. E o Vini tinha acabado de aprender Faz Chover. E ele aprendeu com sotaque bem paranaense. E ele ficava atrás no carro assim, faz chover, faz chover. E a Débora, abre as comportas do céu. E os dois fazendo um dueto lá. Mas era só essa frase. Eu olhei e calculei o tempo na cabeça e falei assim, nossa, meia hora ainda para chegar no destino. Mas foi a primeira coisa que eu pensei, falei assim, deixa eles louvarem o Senhor, não é para mim que eles estão cantando. Então, ao invés de falar assim, gente, cala a boca, pelo amor de Deus, eu deixei para lá. Confesso que foi muito difícil. Mas nós precisamos abrir mão de algumas coisas e manifestar paciência, amém? Seguindo, eu já estou encerrando. O amor é benigno. Como nós, hoje em dia, temos sido malignos. Eu falei isso na sala lá em cima, todos nós viramos oniscientes. Hoje nós somos um pouquinho oniscientes, nós olhamos para os outros, nós descobrimos até intenção de coração. Não, a intenção dela não foi isso, não. A intenção dele foi terrível, conheço. Conhece mesmo. Conhece mesmo. Oh, Deus. Semideus. Semideus, ué. Só falta ser ordenado, né? É a próxima ordenação que eu vou inventar, tá? Já inventaram apóstolo, já inventaram, né? Apóstolo de apóstolo, daqui a pouco vai ser semideus, mas tudo bem. E todos nós hoje agimos um pouquinho como semideus. Nós julgamos as pessoas, ainda temos a capacidade, às vezes, de falar assim, Deus que falou. Nossa, Deus não gera discórdia entre irmãos, nem dissensão. Se gerou discórdia, não foi Deus que falou. Amém? Benignidade é crer nas atitudes do outro. Eu lembro do pastor Aloysio falando, se o irmão chegou na igreja, atrasado na igreja, não vou nem falar nome aqui. Se o irmão chegou atrasado na igreja, não julga ele, não. Seja benigno. Talvez um leão atacou ele no caminho. Seja benigno, amém? Não seja maligno. Não fala que ele dormiu demais. Não pensa que ele não vai vir. Seja bom de coração. Ô, meu irmão, Deus, protege meu irmão contra os ataques dos leões que têm acontecido. Amém? O amor não arde em ciúmes.
O amor não arde em ciúmes. Eu trabalhei com um homem, um doce, homem de Deus. Trabalhei com um homem, e no trabalho ele, Cris, a paz, tudo bem, papai, aquele abraço, aquele carinho e tal. Quando ele chegava na igreja, estava perto da esposa dele. Paz, senhor, irmão. Hello, eu não tenho nada com você, cidadão, nem quero ter. Por favor. Por quê? Porque a esposa dele era tão ciumenta que era perigoso ela picar ele na unha se ele cumprimentasse a irmã com... Então, o amor não arde em ciúmes. Por quê? Porque o amor confia. Amém? O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece, que é a mesma coisa praticamente. O amor não fala assim, eu estou te ensinando, porque você não sabe nada e eu sei tudo. O amor não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus próprios interesses. Dá uma paradinha, né? O apóstolo Paulo fala assim, que cada um de nós devemos ter no irmão o mais importante. O dia que nós todos olharmos para o nosso irmão como a parte mais importante no corpo, nós não teremos problemas. Porque eu vou pensar assim, bom, o Ricardo fez isso e isso para mim, mas o Ricardo é mais importante que eu, então, tudo bem. Eu vou pensar assim, bom, a Júnia tem esse e esse defeito, mas a Júnia é mais importante que eu, então, it's okay. Se todos nós olharmos para a pessoa do nosso lado como a parte mais importante, as coisas vão mudar. Qual a parte mais importante do seu corpo? Acho que a mulherada protege o rosto, né? Para não ter cicatriz e tudo. Nós precisamos proteger o nosso irmão, como nós protegemos a nós mesmos. Proteger a imagem, proteger a pessoa. Amém, queridos? Isso é amor. Isso é o evangelho da cruz. E aí, quando a gente pensa assim, bom, ele já falou muito, e o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E essa parte aqui de alegra-se com a justiça é uma coisa assim que dói. Você percebeu? Nenhum de nós aqui nos alegramos com a injustiça. Alegramos? Não. A não ser que tenha um amigo nosso na situação. Ou seja, nós mesmos, o beneficiado. Quando a gente fala assim, venceu o meu amigo, ainda que a gente saiba que ele não é o melhor, a gente se alegra. E foi injustiça. Para você ver como nós estamos aquém daquilo que o Evangelho de Deus prega. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como eu disse para vocês, a cruz é escandalosa e ofensiva, mas não devia ser para nós. Quando ele chega aqui nessa parte, então, você pensa assim, bom, acabou, não tem mais nada que o apóstolo Paulo possa falar agora. Ele falou tudo, ele falou que não tem ciúme, o amor, né? O amor é tudo. Não, aí ele vem e coroa-se o golpe de misericórdia, ele vem agora e o amor, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. E qual a parte do tudo que nós não entendemos? Nós não entendemos tudo. E muitas vezes nós não entendemos nada. Por isso é que Deus compara o amor com o amor de mãe. E ele fala assim, ainda que se uma mãe esquecer do filho que mama, eu não vou esquecer de vocês. Por que ele está comparando esse amor terrestre? Porque é considerado o amor sublime. E o amor de pai é tão importante quanto o amor de mãe. Amém, queridos? A gente não pode partir para o padrão mundano. Queridos, esta é a cruz de Cristo. O amor que tudo creu, que tudo suportou. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu... Vocês estão ruins, hein? Esse versículo tem que saber. Porque Deus amou o mundo de tal maneira...
Aleluia. Glória a Deus. Isso é bom. E em 1 João 3,16, João fala assim, Cristo morreu por nós, logo nós temos que dar a vida pelo nosso irmão. Essa é a cruz. Essa é a cruz de Cristo. E não é morrer de forma cinematográfica, não. Eu costumo dizer isso, de forma hollywoodiana, não. Não é correr e entrar na frente da bala. Não. É abrir mão. É abrir mão. É fazer visita. É calar quando a vontade é falar. É ofender, falando a verdade, muitas vezes, que o seu irmão não queria ouvir. E é se calar quando a sua vontade seria ofender, apenas para destruir. Essa é a cruz de Cristo, esse é o amor revelado em nós. É olhar para o seu irmão e falar, ele é mais importante que eu. Amém, querido?